muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Estamos aí nessa quinta-feira, 14 de janeiro de 2020. Hoje vamos comentar as notícias do Paraná, com o companheiro Emanuel Lobo. Já passo a palavra para ele daqui a pouquinho. Antes, convido a se inscrever na Causa Operária TV, se ainda não tiver inscrito, curtir e compartilhar o nosso link aí nas suas redes sociais, ajudar a Causa Operária TV a chegar mais longe. Temos aí o destaque hoje para a pandemia e a volta às aulas. Um grande problema nacional que a gente tem visto aqui dia após dia, em cada estado, em cada região do país, no Panorama Brasil. E o Paraná não foge à regra. O governo direitista do Ratinho Júnior está se preparando aí para colocar em risco, né, estudantes, professores, funcionários, suas famílias, numa onda de contágio. Então, peço para o companheiro Emanuel, começando já por esse assunto, apresentar para a gente os últimos números, né, os dados mais recentes da pandemia no Paraná, sempre de acordo, né, com o que a gente vem falando desde o começo. São dados oficiais e, naturalmente, né, são subestimados. Tem o problema da subnotificação, tem o problema da falta de testes, há inúmeros problemas aí que não nos permitem ter uma visão perfeita, precisamente, né, uma visão precisa do que está acontecendo. Então, Emanuel, qual é a situação da pandemia no Paraná às vésperas aí da tentativa de fazer as aulas voltarem? Boa tarde. Bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham na COA TV. Né? Como a gente falou durante todo 2020, né, esses dados eles têm o problema da subnotificação, né, e que, pegando o próprio boletim do governo do Paraná, a gente vê claramente ali, hoje, por exemplo, né, o boletim divulgado, né, com dados de ontem, tem 8.842 mortos no Paraná, sendo mais de... no Brasil, né, nesse momento, a gente está caminhando aí para 205 mil mortos. Então, só esses 8 mil mortos seria um dado bastante significativo já para o Paraná. Né? Mas como a gente tem falado aqui, se a produção puder passar aí os outros gráficos, né, que mostram a curva do contágio, nesse gráfico verde, por exemplo, Rafael, a gente vê, né, que o crescimento em V aí que o Paulo Guedes prometeu como sendo da economia, na verdade foi do coronavírus, né? Eles manipularam os dados para dizer que no período eleitoral ali estava tudo bem, né, mas do final do ano para cá os casos explodiram, né, e como mostra aí, né, essa curva das barras em verde, né, do boletim do coronavírus no Paraná, são os casos por semana epidemiológica. Então, desde o começo da pandemia, né, o que dá para ver claramente é que os casos eles só aumentaram, né, e continuam, né, apesar de ter uma oscilação, eles continuam crescendo, né. A última barrinha, que é a barrinha menor, é porque a segunda semana ainda não terminou, né? Os dados estão em curso ainda da última semana, mas o que dá para ver claramente é que a situação está piorando, né? Tem um outro gráfico em laranja, se os companheiros puderem colocar, para a gente mostrar. Esse daí são os óbitos, né? Então você vê que no caso a curva é parecida, né? Você tem uma diminuição ali no final do ano passado, né, que a gente atribui claramente a manipulação aí que os governos adotaram diante das eleições, né, para dizer que estava tudo bem, e depois, né, mais para o final do ano, os casos explodiram, né, então aí em alta maior do que desde o começo da pandemia, né, você tem aí curvas que são bem maiores do que foram no começo do ano passado, né, então o que mostra que a situação está se agravando, né? Por último, tem uma tabela que mostra a questão da síndrome respiratória aguda grave, né? Aqui é importante, Rafael, porque como a gente denunciou, né, não são só 8 mil mortes no Paraná. Existem 7.614 mortes por síndrome respiratória aguda grave de complicações do coronavírus, né? Então, essa tabela aqui de síndrome respiratória aguda grave, ela já existia antes do coronavírus, né? Você tem síndrome respiratória por influenza, por outros vírus respiratórios, por outros agentes etiológicos, síndrome respiratória aguda grave não especificada, ou seja, você tem aí já milhares de mortos
por outras causas complicadas, de complicações sobre a síndrome respiratória. No entanto, depois do coronavírus, como o coronavírus ele ataca, né, funções respiratórias, aí se aloja, inclusive, destruindo partes do pulmão e tal, das funções do sistema respiratório, passaram a ocorrer mortes por síndrome respiratória aguda grave complicadas, né, de complicações decorrentes do coronavírus, ou seja, pessoas que tinham síndrome respiratória, mas pegaram coronavírus e morreram. Né? Essas pessoas no Paraná, nesse momento, são mais de 7 mil, né, 7.614. Então, se a gente somar esses dois valores, né, 7.614, mais as 8 mil dos dados oficiais que morreram diretamente por coronavírus, nós temos nesse momento no Paraná quase 17 mil mortes, né, 16.456. Né? Então, como a gente sempre denunciou, né, o próprio boletim do coronavírus, ao você cruzar os dados da Secretaria de Saúde, você vê que, na verdade, morreram muito mais pessoas, né, só de coronavírus, do que as 8 mil que o governo está mostrando. Né? É por isso que, nesse sentido, né, o que a gente vai falar mais para frente, né, tá aí, né, vocês estão ouvindo o boletim de ontem da Secretaria de Saúde do Paraná, que na verdade são muito mais do que esses 8.842 mortos, e como mostra, né, uma outra matéria aqui da própria imprensa burguesa, 1 a cada 4 pacientes internados com coronavírus morreu em Curitiba. Né? O SUS atendeu 70% de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave na cidade. Né? Uma boa parte desses pacientes que morreram tinham síndrome respiratória aguda grave. Né? Em 2020, a cada 10 pessoas internadas com SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, em Curitiba, 5 tiveram infecção confirmada por coronavírus e 2 foram a óbito. Né? Então, de cada 4 pessoas com coronavírus internadas, 1 faleceu nos hospitais. Os dados são do Banco de Dados Síndrome Respiratória Aguda Grave do Sistema Único de Saúde, do SUS. O que mostra aí, né, que a manipulação dos dados ela é uma medida do governo para procurar mascarar um pouco a situação. Né? Então, apresentar que a situação não seria tão grave assim. Teriam morrido milhares de pessoas, mas não seria tão ruim assim. Mas, na verdade, é tão ruim assim. Né? E como está comprovado aqui, inclusive, seja pelo próprio boletim, seja por essa questão das mortes nos hospitais, né? 1 a cada 4 mortes de pessoas internadas por coronavírus, né? E por aí vai. Um outro detalhe é que, baseado nessa condição, né, que é tema do nosso programa de hoje, mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa gravidade da situação, os governos, né, como o caso do Ratinho Júnior no Paraná, querem a volta às aulas. Né? Então, se mesmo com as aulas paradas, né, todo o resto da economia está funcionando, mas com a questão da educação parada, que movimenta aí centenas de milhares de pessoas no Paraná, né, talvez até milhões, né, em todo o Brasil, se as aulas voltarem, obviamente que esses casos eles vão atingir um outro patamar, né, dado que o nível de aglomeração vai aumentar ainda mais. Né. Nesse sentido, que o governo está fazendo uma campanha ativa, né, pela volta às aulas. Nas reportagens do Paraná TV, né, o programa da RPC TV, que é a filial da Globo no Paraná, o Jornal da Noite deles, tem feito uma campanha ativa aí, né, inclusive destacando, né, que o governo estaria adotando medidas. Né. Uma das matérias, por exemplo, diz o seguinte, Rafael, que o governo teria investido 5,9 milhões em equipamentos de segurança para a volta às aulas. Né. Então o governo teria investido nesses equipamentos, segundo informações da Secretaria de Educação, né, seria a aquisição de álcool gel, álcool líquido, termômetros e máscaras de tecido. Né? Então, olha só, isso daí seria suficiente, segundo eles, para impedir, né, uma catástrofe, o contágio, né, de milhares, de milhões de estudantes, professores, funcionários, pais, né, que correriam esse risco ao voltar para as atividades normais, presenciais nas escolas. Né? Eles também falam o seguinte, que os recursos para essas compras vêm do fundo rotativo, verba liberada mensalmente para as escolas, destinada à aquisição de materiais e à execução de pequenos reparos. Então,
Olha só que engraçado, Rafael. Se você entra nas escolas públicas do Paraná, você já vê uma desgraça total. Parece que jogaram uma bomba lá, porque tem goteira, tem problema no teto, tem problema na fiação, problema no encanamento, enfim, todos os tipos de problema que você imaginar, né? Inclusive nesse momento que a gente está aqui no começo do ano, né? Um ano bastante quente, as escolas também sofrem dessa questão da aglomeração, né? As salas mal respiram, né? Mesmo em época que não tinha coronavírus, né? Então, em períodos de coronavírus, dá para imaginar como que seria, né? Mas o governo, se o governo tivesse realmente preocupado, né? E ele tivesse buscando, como a gente viu aí em outros países que montaram uma operação de guerra aí para poder prover a circulação de estudantes, né? Eles iriam investir muito mais, né? O que o governo está fazendo, na verdade, é o seguinte: ele está pegando o dinheiro que já era enviado para a escola para prover esses pequenos reparos, né? Dos problemas que são crônicos aí dentro da escola pública, né? E ele está usando esse dinheiro para comprar máscara, álcool gel e termômetro. Quer dizer, a escola ela vai continuar com o piso quebrado, com o teto quebrado, com goteira, sem ventilador, sem qualquer mínimo suporte aí da questão elétrica e hidráulica, mas dessa vez o pessoal vai estar tudo de máscara, com álcool em gel e tal, e álcool líquido, e com termômetro. Então, olha que maravilha, né? Os problemas vão ser todos resolvidos assim. Obviamente que não, né? O que vai acontecer, na verdade, é que a falta de investimento na educação pública e colocar os estudantes, empurrá-los, né, para escolas, para se aglomerarem, né, com esse investimento ridículo aí, né, em máscara, álcool gel e termômetro, vai fazer, na verdade, com uma boa parte desses estudantes se contamine, né, uma outra parte desses estudantes faleça de coronavírus, né, ou seja, criar uma política de extermínio aí da juventude, né, ainda mais os professores, né, a categoria dos professores tem muitas pessoas que são mais velhas, já que são do grupo de risco, e que estariam sendo empurradas aí para a morte, né, apenas porque o governo ele tem a política de semear a ideia de que está tudo normal, né, ou seja, de retomar a economia, o agronegócio, inclusive, né, os grandes latifundiários do Paraná aí, que ganharam muito dinheiro com essa questão da exportação, né, uma questão aí que foi permitida justamente pela questão do câmbio, né, e tal. Esses caras que controlam o governo do Paraná estão, né, fazendo a pressão aí para que o governo reabra todos os setores, né, inclusive a educação. E aí, já passando para outro detalhe, Rafael, se a produção puder mostrar as fotos aí, já entrando na questão dos professores, que nesse último final de semana, né, ocorreu a prova para a PSS, né, para o processo seletivo simplificado, ou seja, contratação de professores e funcionários temporários, né. É a primeira vez que acontece uma prova, né, para o PSS, né, uma espécie de concurso clandestino, né. Tem fotos da aglomeração aí na frente das escolas, né, filas e tal, se a produção puder colocar já, e que em meio à pandemia, né, com toda essa dificuldade que a gente está mostrando, né, essas dezenas de milhares de mortos, o governo do estado ele realizou, né, uma prova para a PSS e aglomerou todo mundo nas escolas, né, sendo professores e funcionários que foram lá disputar, né, 4.000 vagas ofertadas pelo governo do Paraná, né. Então, como vocês podem ver aí, se formaram filas, né, na frente das escolas, dentro das salas de aula o pessoal se aglomerou, né, ou seja, é como se não tivesse coronavírus, né, nesse momento. Mas o problema principal, além desse grave risco à saúde e à vida de todo mundo que estava lá presente, é que esse processo seletivo só abriu 4.000 vagas, né, para o ano de 2021. E, no entanto, né, a categoria dos professores e funcionários de escola, organizados aí pela APP Sindicato, tem mais de 30.000 professores e funcionários de escola que são temporários, né, ou seja, essa prova ela vai dar vaga para apenas uma pequena parte, né, inclusive muitas pessoas que vieram fazer a prova não são do Paraná, né, são pessoas de outros estados. Então a conta é que, o final das contas, né, ao fim e ao cabo, cerca de 30.000 professores e funcionários ficaram sem emprego, né, em 2021, né, ou seja, esse processo seletivo do Ratinho Júnior, na verdade, é um programa de demissão em massa
da categoria dos professores e funcionários de escola. E é nesse sentido que a categoria denunciou, né? Tirou essas várias fotos, aí fez uma série de denúncias, mas é preciso colocar, né, claramente que só a mobilização dos professores e funcionários, né, dos estudantes, pode barrar a volta às aulas no Paraná, né, em todos os lugares, né? Não adianta recorrer ao Ministério Público, à Justiça, porque inclusive a Justiça do Paraná, Rafael, ela chancelou, né, a realização dessa prova, mesmo com todas as denúncias e os alertas aí que isso ia acontecer uma grande aglomeração. Foram mais de 40 mil pessoas que fizeram a prova, né, que estavam inscritas para fazer a prova, na verdade, ou seja, dezenas de milhares de pessoas se aglomeraram aí por escolas pelo Paraná todo, né? A prova aconteceu em Curitiba, mas em várias outras cidades do estado. E o que mostra aí que a política genocida dos golpistas veio com tudo em 2021, né? Agora, você mencionou esse problema da volta às aulas, e a APP Sindicato está lidando com o problema também da falta de emprego para os professores. No caso aqui, temporários, os outros que precisam, né, de retorno às aulas para ter vaga, para ter trabalho. Que obviamente um conflito aí, uma contradição, né? Mas enquanto isso, o Ratinho está garantindo que quem esteja empregado e quem esteja desempregado estejam numa situação tão ruim quanto um quanto o outro, né? Está aqui a notícia de que o Ratinho Júnior suspendeu o reajuste dos servidores. E, ao mesmo tempo, né, o sindicato dos professores, que posição eles têm diante desse problema do concurso, da abertura de vagas e da volta às aulas? Como é que está a campanha contra o retorno às aulas? Então, o que aconteceu no ano passado, né, em assembleia do ano passado, foi aprovado, né, que a categoria entraria em greve caso o governo chamasse, né, colocasse uma data para a volta aos presenciais. No entanto, né, isso ficou, no caso, assim, aprovou-se um estado de greve, né, o famoso estado de greve das categorias aí do movimento sindical. No entanto, né, ocorreram uma série de outros embates aí com o governo, né, o próprio caso da militarização das escolas, e que levou, né, os trabalhadores a se mobilizarem não só pela questão da volta às aulas, mas por todas essas outras que estavam acontecendo, né? Apareceu a questão da militarização, depois apareceu a questão da prova para o PSS, né, que ia provocar essa demissão em massa. Nesse momento, a direção do sindicato, né, ela tem uma política aí de buscar, né, se opor às medidas do governo através das próprias instituições, né? Então, move ações no Ministério Público, né, cria petições e as dirige para a Justiça. Nesse momento aqui no site da entidade, né, tem aqui uma matéria em destaque da OAB Paraná dizendo que o projeto das escolas cívico-militares é inconstitucional. Então, a direção do sindicato ela busca nesse sentido uma postura institucional, né, ou seja, de buscar respaldo, né, para enfrentar as medidas criminosas do governo Beto Richa nas próprias instituições do estado do Paraná, né, o que é um erro total, né. A revelia, inclusive, dessa política, né, os professores e funcionários temporários de escola ocuparam a Secretaria de Educação no final do ano passado, né, por 2 vezes, ocuparam a Assembleia Legislativa também, para tentar barrar, né, através da mobilização popular, esses ataques aí contra a educação e a toda a categoria, né, que não é só dos professores e funcionários, mas envolve também os estudantes, por exemplo. E nesse sentido, essa disputa que está colocada nesse momento no meio da categoria, né? Você tem setores da esquerda, aí, de um lado você tem a direção do sindicato, né, que procura essa política institucional, e você tem setores aí descontentes em toda a base, né, dado que são dezenas de milhares de pessoas que estão com o emprego em risco, né, e que se veem confrontados aí não só com a questão do ataque direto do Ratinho Júnior, como com a questão do ataque através da pandemia, né. Então, nós, por exemplo, da Corrente Educadores em Luta, a gente defende, né, que se realize, né, uma grande mobilização, né, que se enfrente aí com essas medidas do governo, né. É preciso barrar a volta às aulas, né, e isso pode ser feito, inclusive,
através da mobilização, como já ficou claro em vários outros momentos, né? Em 2016, por exemplo, os estudantes no Paraná, eles ocuparam as escolas, né, por todo o estado. Os professores fizeram greve, né, e conseguiram paralisar aí, né, naquele momento, todos os ataques que o governo lançava contra a categoria, né? É isso que a gente propõe novamente, né? Porque essa é a única forma de conseguir se enfrentar com o governo, né? Todas as outras medidas, inclusive, que ficaram provadas aí na própria postura da direção do sindicato, é que as instituições elas não estão do lado dos trabalhadores, pelo contrário, elas chancelam, né? Elas servem como um batedor de carimbo ali dos ataques do governo contra os trabalhadores, né? O caso mais claro disso daí, mais recente, foi o fato da Justiça, né? O Tribunal de Justiça do Paraná ter validado, né, a realização dessa prova para a PSS em plena pandemia, né? Então, obviamente que não vai ser por esse caminho aí, não vai ser através das instituições, né? Só através das ruas, da mobilização dos professores, funcionários de escola, que vai poder reverter essa situação aí no Paraná, né? É isso aí, tá certo. Bom, você comentou o problema da militarização das escolas, isso daí vem no momento em que talvez seja a única maneira de forçar que os estudantes e os professores continuem em sala de aula, né, à medida em que o número de mortos e doentes aí cresce cada vez mais, né? Traçando um paralelo com isso, a polícia, a guarda municipal e a prefeitura, nossa última notícia de hoje, continuam pressionando aí uma ocupação em Curitiba, trabalhando pela desocupação. Quer dizer, a prova na prática, né, a prova dos 9 aqui, de que a militarização, né, teria seus efeitos, teria efeitos como esse dentro das escolas, né? Bom, só uma coisa antes, Rafael, que eu acabei esquecendo de falar. Você falou da questão do reajuste, né, dos servidores. A promessa de parcelamento da reposição salarial, que está congelada desde 2015, do Ratinho Júnior, foi utilizada, né, para que o governo, em acordo com a direção do sindicato, encerrasse, né, para que a categoria encerrasse a greve de 2019, né? Uma greve bastante combativa que se enfrentou aí com o governo, né? Mostrou, inclusive, que o governo é diferente do que apontam as pesquisas, aí, que o governo teria ampla apoio dos eleitores no Paraná. O governo não era tão forte assim, pelo contrário, o poder do governo foi questionado aí pela greve de 2019. A greve, nesse sentido, ela foi encerrada, né? A direção ali fez toda uma manobra para promover esse acordo como sendo uma solução, né, para a categoria, né, e que teria sido vencida a pauta em 2019, né, ou seja, era preciso sair da greve. Nós, naquele momento, denunciamos, né, que isso era um erro, que isso era um acordo, né, velado com o governo do Ratinho Júnior, e que isso, no final das contas, ia levar a categoria à derrota, não só nessa pauta como em outras, porque o governador não ia cumprir o acordo, né? A gente denunciou isso claramente na Assembleia na época, tirou uma série de matérias, né? E eis que esse ataque aí, né, essa declaração do Ratinho de que em 2021 não terá reajuste para os professores, né, é justamente isso que a gente falava lá atrás, né? Um descumprimento, né, da promessa aí que o governador fez, né, para que os trabalhadores encerrassem a greve de 20 dias, né, em julho de 2019. E ele disse que isso vai acontecer por causa que é impossível implantar o reajuste do funcionalismo público em 2021, porque o governo não tem dinheiro, né? Essa que seria a desculpa. Então, obviamente que o argumento aí do equilíbrio das contas, né, é utilizado para atacar os trabalhadores, né? O que mostra que nenhum acordo aí com a direita golpista vai levar os trabalhadores adiante, né? E nesse sentido, falando já sobre os despejos agora, né, militarização, duas coisas que aconteceram, né, no final do ano passado. O Ratinho despejou aí, né, a Polícia Militar do Paraná, junto com a Guarda Municipal do prefeito Rafael Greca, do DEM, despejaram, né, uma ocupação aí de 300 famílias, né? Essa ocupação está procurando se reorganizar, né? Como tem uma matéria aqui do porém.net, né, uma reportagem denunciando, mas
a prefeitura, né, a guarda municipal, a GCM, ela segue rondando aí os moradores, né, que estão procurando reorganizar a ocupação em outro lugar, ameaçando, né, fazendo ameaças à população de que aquilo seria uma área pública, né? Então olha só que engraçado, né? O governo municipal e estadual, né, que tem como responsabilidade legal prover, né, a moradia para a população, está sendo utilizado, né, como esse caso da GCM, para impedir a população de morar. Né? Então é o contrário da Constituição. A Constituição está dizendo que é preciso garantir, né, moradia a todos os cidadãos brasileiros. Mas o que a Prefeitura de Curitiba faz, né, através da Guarda Municipal, é ameaçar, né, aterrorizar a população, né, de construir um barraco, né, numa área que é da Prefeitura, né, ou seja, essa área deveria ser utilizada justamente para a Prefeitura construir moradia para a população. Né, mas o que está acontecendo é que a Guarda Municipal usa essa área, né. Vocês estão vendo aí o contingente da PM, né, que despejou essas famílias no final do ano passado. Né? Então o que acontece, na verdade, é o contrário no Paraná. É como se fosse uma terra sem lei, né, em que os governantes eles rasgam as leis para atacar a população. Né? E é nesse sentido que isso tem tudo a ver com a questão da militarização das escolas. Né? Tem uma foto, inclusive, do presidente da Assembleia Legislativa, o Adhemar Traiano, né, essa mesma, se a produção puder passar, em que a Assembleia Legislativa está discutindo, Rafael, nesse momento aí, já no começo do ano, né, a questão da militarização das escolas. Né? Eles fizeram uma série de emendas aí ao projeto original do governo, mas o sentido é justamente esse, acelerar esse processo da militarização das escolas, permitir, inclusive, que esses colégios militares sejam implantados em outras regiões. Né? Nas regras iniciais do governo, havia algumas restrições ali, alguns critérios que o governo poderia implementar, e o que eles estão fazendo, na verdade, é ampliar esses critérios para poder instalar colégios militares no maior número possível de lugares aí, regiões do estado. Né? Obviamente que isso daí, a explicação, né, para a gente concluir, é que você não pode deixar os professores sem salário, demitir 30 mil professores e funcionários de escola, deixar as escolas sendo um campo de guerra, né, parecendo um campo de concentração e tal. Você não pode fazer isso daí através de meios democráticos, né, através de incluir a comunidade nas decisões e tal. Para você implementar esse regime de terror dentro das escolas, você precisa da violência. Né? É por isso que o governo, né, fez esse projeto aí da escola com fascismo, que a categoria denunciou muito claramente, para, através da força, né, desses profissionais da violência, que são a polícia militar, criar dentro das escolas um regime de terror, né, implementar, garantir a implementação dessas medidas aí do governo do Paraná, que são criminosas e que são contra toda a categoria dos professores e funcionários e dos estudantes, né? Ok. Isso aí. Bem, nosso tempo está acabando. Eu agradeço já ao companheiro Emanuel pelas notícias e os comentários aqui no Panorama Brasil de hoje. E aviso a você que hoje é quinta-feira, estamos aí para a quarta aula do curso Stalinismo, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, na Universidade de Férias. Se você acessa o nosso site universidademarxista.pco.org.br para ver mais informações, como se inscrever, participar, acompanhar aí mais esse curso de formação imperdível. Ainda dá tempo de se inscrever, participar e acompanhar, e você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Até lá, e o Panorama Brasil volta amanhã, a partir do meio-dia e 15. Até lá.